A graça e a paz, meus irmãos, quem está falando aqui é o irmão Adriano Jorge. Vamos fazer um review agora, né, do livro de João, que fala sobre a questão da mulher adúltera, né? Estou com a minha Bíblia aqui, perto de mim. E você também pode acompanhar também, que a gente está fazendo também como se fosse uma sagazinha, uma série, né, de livro de Jó, né? Jó se encontra entre Esté e Salmos, né? Tá ali o livro de Jó, também está muito bacana, está muito legal. Então, se você gostou, você curte, você comenta, você compartilha e vamos João capítulo 8. A oportunidade é João capítulo 8, mas antes, tá tendo uma obra aqui, então você vai escutar umas rodazinhas, teco, 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 não vai, acredito eu que não vai atrapalhar na edição aqui, eu vou aumentar mais o áudio para você que está aí do outro lado. Então vamos ler. O versículo 1 fala assim, ó, E Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, cedo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. Eu quero dar uma pausa para você que está aí do outro lado, porque essa questão de ensinar era algo que Jesus amava, era um ofício que ele fazia corriqueiramente. Se você for ler os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver que vários momentos, na verdade, não são vários mesmo, Jesus sempre estava no templo, na sinagoga, ensinando a palavra de Deus. Então, isso aqui eu quero que fique na mente e no coração de você que está aí do outro lado. Vamos dar continuidade ao versículo 3. E os escribas e fariseus, eu quero parar aqui. Escribas eram pessoas que eram como se fossem copistas. E os fariseus eram pessoas que ensinavam, né? Nem todo mundo, hoje muitas pessoas se intitulam pastor, muitas vezes pregador, de uma hora para outra, mas a questão dos fariseus, ele tinha uma preparação, certo? E justamente quando a gente vai ler a palavra de Deus, como eu falei para você, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente vê que justamente os opositores de Jesus, principalmente eram os fariseus. Os fariseus e os escribas eram opositores de Jesus, né? Aí fala, trouxeram uma mulher apanhada em adultério, né? E pondo-se no meio disse, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Imagina a cena, Jesus ali ensinando no centro, uma multidão ali ao redor, e de uma hora para outra vem os fariseus e os escribas com essa mulher e coloca ali e fala a seguinte coisa, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas, tu pois que dizes? Ou seja, a lei, que é lá em Levítico, fala justamente isso, que tanto o homem contra a mulher que foi apanhada em flagrante adultério, seja apedrejada, era a pena, né, naquela época. Eu quero deixar aqui uma ressalva, quero parar com relação à questão disso aí, porque eu já vi pregações de pessoas dizendo, rapaz, e o homem? Porque sua mulher é preconceito isso e aquilo? Então, assim, eu vou me deter naquilo que está escrito. Eu vou acreditar, né, que o homem foi apedrejado e trouxe essa mulher aleatório, tá entendendo? Eu acho que para os fariseus e para os escribas, nesse tempo aqui, nesse momento, nesse contexto, tanto faz tanto homem quanto mulher, eu acho que não fazia questão porque ele queria pegar justamente Jesus, fazer com que Jesus fosse contra a lei. Essa era a intenção deles, dos escribas e fariseus. E diziam eles tentando para que tivesse de que o acusar, como eu falei. Esse é o versículo 6. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E, assim, quando você vai pesquisar na internet, você vai ver que alguns dizem que o que Jesus estava escrevendo com o dedo na terra, né? Alguns dizem, eu não estou aqui só para parafrasear, né? Quase que não sai a palavra. Eram os pecados dele, ou se não a questão da lei, né? Eu acho que basicamente era isso que alguns dizem, né? Mas vamos se deter com o que está escrito aqui. E como se insistisse na pergunta, endireitou-se ele e disse, aquele que dentre vós está sem pecado, não aquele que nunca errou. Tem uma música de Bruna Carla, né? Para falar atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado é aquele que não erra. Todo ser humano, se você for ler a palavra de Deus, ele já nasce com pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos. Depois de Adão e Eva, a herança, essa maldição, o pecado e a morte é para todos. Então, a canção, tem muitas canções que é errada e justamente dessa conotação, e muitas pessoas usam esse versículo para se defender. Mas Jesus falou, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atira a pedra. Ou seja, na lei, tinha vários pecados que tinham consequências. E diz a palavra de Deus que ele, tornando, inclinou-se e escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isso e acusado pela própria consciência, saiu um por um. Desde, os mais velhos e os mais novos. Saiu todo mundo. Aí
no versículo 10. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher disse: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Uma coisa interessante aqui, pessoal, hoje em dia, a abordagem de pregar, ela muitas vezes, muitos pregadores usam justamente isso aqui, que tem muitas pessoas que acusam isso e aquilo, mas a gente tem que entender com relação à questão da palavra, o ensino. Eu estou fazendo esse review aqui também ao mesmo tempo ensinando, porque quando Jesus está falando de acusadores, justamente era aqueles homens que estavam acusando aquelas mulheres. A gente não pode, muitas vezes, na questão da igreja, tentar generalizar e dizer que todo mundo joga pedra, porque a pedra lá justamente era a pedra mesmo, não era palavras como hoje diz. Então é algo que a gente tem que analisar, justamente ver o que é que a palavra de Deus, o que é que essa história dessa mulher tem a nos ensinar. Esse é o questionamento. Não é jogar ninguém contra ninguém, mas o que é que essa história aqui? Veja o pecado dessa mulher, como lá em Romanos diz, que o salário do pecado é a morte. Veja o que é que causou para essa mulher. E com certeza para o homem, né? Evidentemente. Aí Jesus fala, nem eu te condeno, vai e não peques mais, no versículo 11. Porque a gente tem que entender outra coisa também. Porque Jesus não o acusou ela, não acusou. Porque a missão de Jesus não era acusar, mas era morrer por cada um de nós. Por isso que ele não acusou. Ele veio proporcionar para essa mulher, para mim e para você, o arrependimento. Evidentemente que Jesus morreu, foi para o céu e vai voltar. Quando ele voltar, quando você lê a palavra, aí ele vem justamente para julgar. Então, se essa mulher não se arrependeu, que com certeza ela já morreu, evidentemente, há muitos anos a Bíblia foi escrita, com certeza ela será condenada. Isso é um fato. Por isso que Jesus vai e não peques mais. Não cometa mais esse ato. Então a palavra de Deus ela tem muitas coisas a nos ensinar. Espero que você tenha gostado aqui do estar lendo com você, fazendo esse review de João capítulo 8 e até os próximos vídeos, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.